Olá, sejam bem-vindos às nossas lives semanais. Eu sou Natália Gondim e hoje você vai entender se você ensinou ao seu cérebro a ser ansioso. Será que você ensinou? Tá? Então, como é que a gente ensina ao cérebro a ser ansioso? É uma pergunta bem interessante, né? Porque muita gente, a escutar isso, vai ficar pensando assim: como é que eu ensino o meu cérebro a ser ansioso? Gente, o cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais você repete, mais o seu cérebro vai aprender, tá? Independente da idade. Quanto mais você repete, mais o seu cérebro aprende. Por quê? Tudo que a gente vivencia fica na nossa memória de curto prazo. E aos poucos, ele vai ser processado, mandando lá para a memória de longo prazo, né? E para ir para a memória de longo prazo, o cérebro ele faz vamos dizer, uma peneira daquilo que é mais importante para que ele jogue para a memória de longo prazo. Porque ele só quer ficar com aquilo que realmente importa. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa e faz por fazer, estuda por estudar, o que acontece? O nosso cérebro, ele entende que isso ali não é importante. E aí ele não joga para essa memória de longo prazo. Natália, o que isso tem a ver com a minha ansiedade? Calma, já explicar. Vamos entender primeiro a questão cerebral, tá? Então, quando eu presencio, escuto, vejo algumas situações no meu cotidiano acontecer, essas situações podem ser qualquer uma. Isso ali pode ficar registrado na minha mente subconsciente, ou seja, na minha memória de longo prazo, fazendo com que, quando o tempo vai passando, eu consiga pegar aquilo dali, mesmo que eu não tenha consciência, e reagir através daquilo que eu entendi como a verdade. Olha aí, a crença que pode me limitar. Entendeu? Então vamos lá. Onde é que entra a ansiedade nisso aí? Vamos supor que quando tu era pequenininha, tu gostava muito de brincar com as coisas da casa. Então, quando tu pegava uma garrafa, tu acabava derrubando a garrafa, quebrando a garrafa. Tu pegava um copo, derrubava o copo, quebrava o copo. E aí a tua mãe chegou pra tu e disse: Ô menina desastrada, tudo que tu pega, tu quebra. Tu não vai conseguir fazer nada na vida assim. Tu não consegue, tu não merece ganhar nada. Porque tudo teu é para estragar. Pronto. Isso ali ficou gravado. E todo dia tu pensava: nossa, eu não posso pegar nisso aqui. Porque senão eu vou derrubar e quebrar e minha mãe vai brigar comigo. Quando o tempo foi se passando, tu ainda pensava nisso. Que se tu pegasse determinados objetos, tua mãe ia brigar contigo, porque tu era desastrada. Tu quebrava tudo. Então, tu não merecia ter aquilo. Beleza, né? Você entendeu isso. Só que aí o tempo passou, você virou adolescente, você virou adulta. E aí, quando chegou na fase adulta, começa os perrengues do dia a dia. Na fase adulta, tu vai para um trabalho onde tu tem que manusear algo importante. Aí começa a tua ansiedade. Por quê? Porque tu vai lembrar do passado e vai pensar no futuro. E esse pensar no futuro vai ficar tão registrado na tua mente que vai te gerar medo. Medo de futuro. E o que é medo de futuro? É ansiedade. Natália, mas eu nem lembro que isso aconteceu comigo, não. Não importa. A memória ficou registrada.
E o que foi que ficou registrado? Que tu não consegue, que tudo que tu pega é para quebrar. E nisso aí, tu vai vivendo com medo. Aí, chega uma parte importante do teu trabalho, um desafio lá, para tu subir de carro, alguma coisa do tipo. Isso eu tô falando de trabalho, mas pode ser a coisa mais simples do mundo, em casa mesmo, tá? Aí, tu é desafiada a fazer alguma coisa, só que lá dentro de tu fica martelando. Tu não consegue, tu é desastrada. Isso é difícil, você não merece isso, porque você é desastrada. E aí o medo vai tomando de conta. O que é que você faz? Você trava. Você não consegue fazer. A ansiedade toma de conta da tua mente. E tu não vai conseguir fazer. Então, o medo que está sendo grande, o que é que ele vai fazer contigo? Vai fazendo com que tu faça outras coisas e deixe aquilo que é importante para depois. Que a gente chama isso de quê? Procrastinação. Entendeu aí? Então, você ensinou a seu cérebro, mesmo sem querer, a procrastinar. Por quê? Porque ao ensinar o cérebro que você não consegue fazer as coisas, você vai pensar no futuro, que não vai dar certo, que vai ser difícil, que você é isso e aquilo outro. E você não vai conseguir fazer. Viu como tem uma sequência? A ansiedade... Ah, Natália, minha ansiedade foi depois da pandemia. Não, você veio ensinando a ser ansiosa, ensinando ao seu cérebro a pensar como um ansioso. Não foi de uma hora para outra, tá? A pandemia, ela veio para o quê? Para despertar isso que já existia dentro de você, tá? Porque se assim fosse, a população mundial estaria procrastinando até hoje. E não é assim. A gente vê que teve muita gente que se destacou, tá? Então, o que que acontece? Natália, pronto, identifiquei que é a minha ansiedade junto com o medo de futuro, que é a ansiedade, sobre coisas que aconteceu e ficaram na minha memória, que isso aí ensinou a meu cérebro a ser ansioso. E agora, o que eu faço? Tem que mudar sua mentalidade. Para quê? Para cuidar mais de você. Antes que a tua ansiedade te domine. Você tem que dominar ela. Se você não dominar a sua ansiedade vai te dominar. É questão de lógica, né? E quais os tipos de mecanismo que existe para que eu domine? Eu tenho que entender melhor como é que a ansiedade está disparando em meu cérebro e em meu corpo. Por quê? A gente tem uma área no cérebro chamada córtex, que ele é que é responsável por tudo aquilo que a gente vai jogar na nossa memória. É o córtex que faz com que a gente pense. É uma área do cérebro que faz com que a gente pense. E quando a gente está em crise de ansiedade, essa área não é ativada. Então a gente não pensa. Então chegar para um colega de trabalho que está com ansiedade e dizer assim: deixa de besteira. Que coisa de criança. Levanta essa cabeça e segue em frente. É muito fácil. É muito fácil. Porque não é na tua pele que está se passando. A mente do ansioso é uma mente que não consegue raciocinar de modo racional. Vai raciocinar pelas emoções do que está passando naquele momento. Então, nunca chegue para um ansioso e diga que é besteira. Ele não tem culpa. Quem é que quer ficar ansioso? Quem quer ficar pensando no futuro? Creio eu que ninguém. E aí, você vai sempre ficar dependendo de alguém para te tirar disso aí. Isso não existe, que ninguém vai conseguir te tirar, né? Uma mão amiga, um ombro amigo vai ajudar a confortar naquele momento, mas tirar da crise de ansiedade, nem medicação tira. Natália, mas eu me sinto
tão bem com medicação. E que bom, que bom. Nas crises de ansiedade tem que tomar mesmo. Tem que tomar mesmo. Só que não vai curar a tua ansiedade. Por mais que tu se sinta bem, a medicação vai fazer o quê? Vai cuidar da consequência da tua ansiedade. Curar? Não, por quê? É o remédio que vai agir na memória de quando tu era criança e tua mãe dizia que tu era desastrada? Não é. Não é a medicação que vai agir nisso. Então a gente tem que ter ideia do que é que aconteceu para a gente ressignificar. E assim a ansiedade conseguir se libertar. Natália, mas eu não vivo sem remédio. Claro, é o que tu conhece, né? A partir do momento que tu conhecer outras metodologias aqui comigo, você vai ver que aos poucos vai se livrando do remédio. Eu não vou tirar a medicação sua. Não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Não quero e nem vou. Mas você, ao melhorar a sua ansiedade, o seu médico vai perceber e ele é que vai desmamar até você se livrar de vez da sua ansiedade, tá? E Natália, então, eu quero me livrar da ansiedade. O que é que eu devo fazer? Se conhecer melhor, né? Natália, como é que eu faço para ensinar meu cérebro a não ser ansioso? Ansiedade é natural do corpo humano. Por quê? Porque a ansiedade que faz com que a gente corra atrás dos nossos sonhos, que a gente não desista dos nossos sonhos. É a ansiedade que nos impulsiona a querer crescer na vida. É a ansiedade que faz com que a gente acorde de manhã e vá trabalhar e vá estudar. Por quê? Porque a gente sabe que é com o trabalho que a gente vai pagar as contas no final do mês. A gente sabe que é com estudo que a gente vai conseguir passar naquele concurso, naquela seleção ou trocar de emprego. Então, o que vai impulsionar a gente é esse pensamento de futuro. Agora, quando esse pensamento de futuro ele está descontrolado, te gerando medo, te gerando receio, aí sim, é hora de você parar e dizer, não, minha ansiedade está descontrolada, eu preciso de ajuda. Aí sim, mas a ansiedade é para te ajudar e não te atrapalhar. Quando ela está te atrapalhando, é porque ela está descontrolada. E se está descontrolada, tem que controlar para ela voltar a te ajudar. Natália, não entendi nada. Porque como é assim a ansiedade vai me ajudar? Gente, antes de entrar nessa live, eu estava ansiosa para saber se ia dar certo, né? E aí, entrei na live, no YouTube não deu certo, não estava aparecendo a minha imagem. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pirar? Não, está no meu controle? Não está. Se não está no meu controle, o que é que eu fiz? Eu desliguei no YouTube, pronto. Depois eu baixo o vídeo do Instagram e jogo no YouTube, beleza? Aí está no meu controle. O problema da gente fazer, ensinando o nosso cérebro a ser ansioso, é nessas horas a gente surtar. Aí a gente está ensinando nosso cérebro a ser ansioso. Agora que eu vi que no YouTube não deu certo, então o que é que eu fiz? Eu desliguei o YouTube. Depois eu penso numa possibilidade, porque o que é que está na minha mão? O que é que eu posso fazer? Então o que eu posso fazer é que eu vou me preocupar. O que eu não posso fazer, não adianta eu me preocupar. O que é que vai acontecer? Se eu me preocupar com aquilo que não está nas minhas mãos para resolver, a minha ansiedade ela vai explodir, porque eu vou estar alimentando ela. Então, eu vou estar também ensinando a meu cérebro que numa situação que eu planejei deu errado, é para eu surtar. Então, ele aprende que nessa situação
eu tenho que ter as crises de ansiedade. Entendeu? E aí o que ele vai fazer? Vai me mandar taquicardia, aumento do suor, que a gente chama de sudorese excessiva. Vai fazer o quê? Eu me tremer. Vai fazer com que eu perca o meu equilíbrio. Entendeu? Que é ensinar o cérebro a ser ansioso. É toda vez que você tiver um desafio que você não conseguir cumprir, você surtar. Você tá ensinando seu cérebro a ser desse jeitinho, tá? E como é que eu não ensino? Procurando outras coisas que esteja na sua competência de manusear, de fazer. Aí sim, você está ensinando seu cérebro a ser equilibrado, tá bom? Então, se você quer continuar assim, se você quer continuar com a sua ansiedade, então nem adianta estar aqui me assistindo, né? Porque aqui eu vou te ensinar a controlar a ansiedade, para você se livrar de vez de medicação ou nem precisar tomar. Não é legal isso? Então, saber organizar o seu dia a dia, você vai deixar de procrastinar. Por quê? Quando a gente sabe organizar o nosso dia, tudo vai fluir naturalmente. E quando não fluir, não tá na minha competência isso. Eu não posso fazer nada, não tá nas minhas mãos resolver. Então deixa pra lá. Não tem o que fazer, eu vou deixar pra lá. Se você entender isso, a tua ansiedade ela vai começar a se controlar. Faz sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Comenta aí se tá fazendo sentido, pessoal do Instagram e do TikTok. Tá? Então, eu atendi uma mulher que tinha 1000 coisas para fazer. 1000 coisas. E interessante que, apesar de ter 1000 coisas para fazer, ela acabava não fazendo nada. Ela deixava tudo para depois e não fazia nada. E o que a ansiedade dela fazia com ela? Aumentava cada vez mais o nível de ansiedade dela. E aí, ela tomava remédio. Resolvia? Não. Por quê? O remédio vai resolver os problemas dela? Não. Vai resolver o sintoma físico. Problema dela? Não. Então, o que acontecia? Os sintomas chegavam sempre. Ela queria fazer as coisas e ia deixando para depois. Queria fazer as coisas e ia deixando para depois. Você é assim? Coloca aqui nos comentários. Quer fazer as coisas, mas acaba deixando para depois. Junta muita coisa e acaba não fazendo nada. E aí, nisso aí, você tá aumentando o nível de ansiedade. Por quê? Porque você vai olhar um monte de coisa para fazer, não vai saber nem por onde começar. E aí, o sentimento de dizer, poxa vida, não fiz nada. E agora, vai acontecer isso, isso, isso. Aí você começa a contar a historinha para você. Nesse contar a historinha para você está alimentando sua ansiedade. Quando você alimenta sua ansiedade, você não vai conseguir dominá-la. Ela vai te dominar. E aí? Então acontecia isso com ela. E aí eu falei para ela, por que você não organiza o seu dia? Antes de dormir ou assim que acordar, você pega um formulário, você mesmo faz. O que é que você tem que fazer durante o dia? E se força a fazer? Porque ninguém vai fazer por ti. Então, faz isso e depois você volta aqui. E aí a gente conversou mais, dei mais dicas para ela. E não é que deu certo. Ela deixou de ser procrastinadora, começou a fazer as coisas dela, controlou a ansiedade, se livrou dos remédios e está feliz da vida. Outra pessoa que eu atendi também, esse pensava demais e não terminava nada. Eu vou fazer isso, aí começava, aí lembrava de outra coisa, aí ia pra outra coisa, aí fazia, aí, eita, mas tem... Aí, ó, ficava só começando as coisas. Só no pensamento ele terminava. E às vezes nem no pensamento ele conseguia terminar. Aí eu olhei pra ele, espera ainda. Faz uma lista, o que é mais importante e urgente. Aí ele colocou na lista. O mais importante e urgente ele deixou por primeiro. Quando tu fizer e terminar, por mais que tu lembre de outra coisa, tu vai deixando para depois. Esse que tu começou, tu termina.
Aí tu passa pro segundo mais importante e urgente. E assim ele foi fazendo. Hoje ele consegue fazer todas as atividades e não procrastina mais. Então, ele habituou o cérebro dele a deixar de ser ansioso. Por quê? Porque ao conseguir organizar a agenda dele diária, ele fez com que o cérebro dele entendesse e assim ele controlou a ansiedade dele, sem precisar nem de ir ao psiquiatra para tomar remédio. Não é interessante sair? Ele habituou, então ele deixou de ter aquela ansiedade de ficar pensando só no futuro e começou a fixar o pensamento no presente. Ah, Natália, deixou de pensar no futuro? Não, mas ele agora pensava no futuro sem medo. Oi, bom dia, Danilo. Iniciou psicoterapia recentemente, fez 6 sessões. Gostou? E aí? Muito bom psicoterapia, tá? Eu sou terapeuta holística, tá? E o meu trabalho é se despertar da consciência, tá? Eu não sou psicóloga, tá? Mas o meu trabalho é bem parecido com a da psicóloga, com a diferença que eu trabalho a parte energética também, energética, espiritual, mental e física. Ou seja, eu trato tudo, né? Olá, Marildete. Já está fazendo as técnicas, já está fazendo minhas técnicas e consegue, está bem, recomendo. Obrigada, minha linda. A minha aluna do programa terapêutico Olhe para Si. Gente, eu tenho um programa terapêutico. Se chama Programa Terapêutico Olhe para Si. Onde eu ensino várias técnicas. Eu ensino também a tomada de consciência. Né? As inscrições fechou, mas provavelmente próximo mês, não sei, a gente abra de novo, tá? Quem gosta de sair pode me mandar um direct e aí eu te coloco na lista de espera. Já estou pegando o nome das pessoas para a próxima turma. As vagas são limitadas, eu não gosto de colocar muita gente porque eu acompanho os meus alunos, né? Quem é meu aluno sabe, né? Marildete, Simone tá aqui com a gente também. Ô, coisa boa! Simone tá fazendo as técnicas também, desde segunda-feira, com o desafio da respiração, estou mais controlada. Ai, que linda! Então, eu vou bater um print dessa tela. Queria saber bater o print. Aí, bati. Não sei nem se deu certo. E aí, a Vanilda tá dizendo, eu já tenho vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Fico o dia todo assim, ansiedade a mil. Pois é, então você tem que aprender técnicas de respiração para quando você for tentar fazer aquilo dali, você parar e respirar corretamente e já ir tocando também em algumas partes do corpo. É muito importante, Vanilda, porque quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a gente sabe que não vai conseguir. E isso aí vai acabar fazendo com que o teu cérebro entenda que você tem que fazer isso. Tá? Então você vai estar ensinando o teu cérebro a ser ansioso. Olha só que louco, né? Olá, Wagner! Eita, minha gente, que coisa boa! Tirar outro print aqui da tela. Que coisa linda! Que bom, meus alunos queridos, eu adoro isso, viu? Está se sentindo bem melhor depois do desafio da respiração. Que bom, Simone, pois continua fazendo. Porque aí tu tá ensinando teu cérebro a desacelerar. Tu tá ensinando teu cérebro, Simone, a que quando você tá tentando entrar na crise, você já para. Aí não entra em crise. Não é bacana isso? E aí, vamos continuar aqui. Olá, Célia! Tem mais gente aqui entrando que eu não sei o nome. SC51, não sei o que mais lá, seja bem-vindo. Fátima, seja bem-vinda. Vamos lá. Pois é, Danilo, parabéns por iniciar a psicoterapia e continua me seguindo, tu vai saber muito dicas aqui interessantes, tá bom? E se um dia você quiser ser meu aluno também,
A mentoria, juntamente com o programa terapêutico, está sendo maravilhosa, né? Meus alunos aqui no Instagram, estão aqui me acompanhando no Instagram. Sim, aí vamos lá. Quando a gente inicia esse estágio de eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e acabo não conseguindo, o nosso cérebro ele vai aprendendo isso, tá? Que você vai sempre tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então vai gerar a zona de conforto do teu cérebro. Só que ao mesmo tempo vai também alimentar a tua ansiedade. Porque ao pensar, eita, eu tenho que fazer isso. Eita, mas eu também tenho que fazer isso. Você vai pensar no futuro. E se eu não fizer nenhum dos dois? E agora? Como é que vai ser? No que você vai ficar pensando, o que é que você deveria fazer primeiro, o tempo vai se passando. E você acaba não fazendo. Então você vai pensar no futuro, vai dizer, poxa vida, não fiz nada. E vai se sentir mal por isso. Isso, você está condicionando. Olha só o tanto de malefícios que isso tem. Condiciona teu cérebro, que tu não consegue fazer nada. Faz com que você pense mais no futuro, que não vai dar certo. Ou seja, tua ansiedade vai estar aumentando. E tu vai se sentir mal. Aí tu vai sentir o teu coração começar a bater mais forte. Tu vai começar a se tremer. Vai dar aquela dorzinha no estômago. Às vezes, uma disfunção gastrointestinal. E aí tu vai acabar no hospital. Natália, como é que tu sabe tudo isso? Eu já passei por isso. Eu queria estudar matemática, português, história, geografia, tudo no mesmo dia. E na mesma hora. Tinha como? Não. Mas eu racionalmente falando, eu sabia que não tinha como? Não, eu queria. Aí quando eu vi com um monte de coisa pra fazer, chegava no final do dia, não tinha feito nada. Porque a gente sai, eu pegava o livro de história, pegava o livro de geografia, pegava o livro de matemática. O que é que eu vou estudar primeiro? Não sei. Aí eu dava uma lidezinha em história, aí dizia, eita, mas tem matemática mais importante, né? Aí é pra matemática. Quando chegava na matemática, eita, mas tem a biologia. Aí pegava o livro de biologia. Eita, mas tem... Chegava no final do dia, o que é que eu tinha estudado? Nada. Eu me sentia mal. E aí no outro dia, eu queria fazer tudo. Eu queria... já que eu não estudei aquilo tudo, eu vou estudar hoje. Eu chegava a fazer um cronograma de estudo. Eu seguia? Nunca. Por quê? Minha ansiedade não deixava. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. O meu cérebro estava acostumado em tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Quando eu ia para uma coisa só, o meu cérebro dizia, não, tu tem um monte de coisa para fazer, tu vai fazer só isso? Aí eu voltava para um monte de coisa. Mas hoje eu entendo que eu ensinei ao meu cérebro a ser ansioso. Aí hoje o que é que eu faço? Eu vou estudar, pronto, eu vou estudar esse livro hoje. Eita, mas eu tenho aquilo que é mais importante. Então hoje eu penso que é importante, mas é mais urgente. É esse livro ou é esse outro livro? Que é mais urgente? Aí é esse, pois pronto. Pois esse aqui vai de volta pra lá. Tá aqui eu estudando esse livro, bababá, com os meus post-its. Por que post-it? Para melhorar a minha concentração naquilo que é mais importante. Ixi, depois eu falo pra vocês sobre isso, tá? Aí eu começo a estudar, eu lembrei, mas tinha uma parte naquele livro ali que eu deveria saber. Hoje eu digo, pois depois eu faço isso. Eu me lembrei agora o que é, então eu vou pegar, vou anotar. No outro livro tem isso que eu devo fazer. Guardo e fico nesse, me forço a ficar nesse. Porque senão eu não faço nada. Isso é organização. E quando eu organizo as coisas que eu tenho a fazer, eu também estou organizando o meu cérebro. Ok? Organizando o meu cérebro, ele não aprende a ser ansioso. E se ele não aprende a ser ansioso, eu não fico ansiosa. Tá ok? Entenderam? Então, depois que eu termino esse, é que eu vou lá. Eita, o que foi que eu anotei? Que eu tenho que pegar aquele livro. Aí sim, eu pego o livro, vejo o que foi e vou fazer. Mas o quê? Eu já terminei esse aqui. Entendeu? Assim que eu conseguir
ler essas belezinhas todas aqui que vocês estão vendo e tem mais pra cá que vocês não veem, tá? Então, isso tudo aí são estratégias para o que o teu cérebro, ele consiga não ficar ansioso. E se teu cérebro não fica ansioso, você não fica ansiosa. Eita, que coisa maravilhosa, não é? Então, vamos lá. Quando eu fico ansiosa, eu vou enumerar. Dá ok em mim, taquicardia, dá ok em mim, sudorese, dá ok em mim, dor de barriga. O que mais dava em mim? O que é que mais dava? Ah, eu ficava com ânsia. Ah, o meu estômago queimava. Pronto, enumerei tudo. Beleza, agora o que é que eu vou fazer? Qual o exercício físico que eu posso fazer que me dá alguma dessas coisas ou menos parecida? Bom, quando eu pulo, eu fico tonta. Meu coração dispara. Então, quando eu estiver de boa, eu vou pular e vou pensar na minha ansiedade. Pra quê? Pra que quando eu tiver com taquicardia, eu já pensar no meu pulo, no exercício físico. Pra quê? Pra eu treinar o meu cérebro, que aquilo dali é um exercício, que eu não preciso ficar ansiosa. Porque o cérebro ele vai fazer uma analogia. Natália, eu não entendi nada. É o seguinte, o sintoma que você tem durante uma ansiedade é o mesmo sintoma que você vai ter durante um exercício físico. Por quê? Porque é no corpo. E o seu cérebro não sabe distinguir. O que que acontece? No exercício físico, você tá mandando a mensagem pro teu cérebro, que é exercício físico. Mas numa ansiedade, você não manda a mensagem dizendo que é um exercício físico. Você manda a mensagem para o teu cérebro dizendo que você está sofrendo. Então, ele vai reagir. Apesar de ser da mesma forma, o teu cérebro, ele vai ficar mais, o quê? Complacente com a ansiedade. Então, quando eu estou fazendo exercício físico e eu lembro da ansiedade, eu vou começar a ensinar ao meu cérebro que é a mesma coisa. Deu para entender? Estou fazendo um exercício físico, meu coração está acelerado, eu estou suando. Na minha ansiedade também acontece isso, então eu vou lembrar da minha ansiedade durante o exercício físico. Quando eu estiver em crise de ansiedade, eu vou lembrar do meu exercício físico na crise de ansiedade. E se eu puder fazer a mesma coisa, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque o cérebro ele começou a fazer a analogia que aquilo que tu tá sentindo é do exercício físico. Entendeu aí? Se não entendeu, me manda mensagem aqui, tá bom? E é por isso que a ansiedade não é combatida só com remédio. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende as coisas. E a medicação, ele vai ser somente no disparo das reações bioquímicas do nosso cérebro. Então, por isso que eu tenho que ressignificar algumas coisas, reeducar o meu cérebro e reprogramar o meu cérebro. A medicação vai surgir efeito? Vai. Na hora daquela crise que você não sabe o que fazer. Mas começou a ser meu aluno do programa terapêutico com ansiedade controlada, né, meninas? Oi, Janiele, que chegou aqui. Você vai começar a entender que a ansiedade ela pode ser controlada. E aí você vai se libertando da sua medicação. Não é verdade, as meninas que estão aqui, minhas alunas lindas, tá? Então, a memória da gente, ela vai ser combatida, né? Ela não vai ser apagada. A nossa memória não é apagada. Por mais que você diga que não lembra das coisas, ela tá lá. Ela tá lá. É tanto que, às vezes, a gente precisa de um gatilho. Eu gosto de lembrar da minha infância. Minha avó acendia o candeeiro, que era um instrumentozinho de ferro. Você botava querosene, aí tinha um chumaço de, sei lá que material era aquele que queimava. Saía um fedor danado de querosene queimado. Mas hoje em dia, quando eu sinto esse cheiro, eu lembro da minha infância, eu lembro da minha avó. Pra mim é uma lembrança boa. Eu vou apagar essa memória? Não. Não vou apagar. Mesmo que eu queira, eu não consigo apagar. E se eu apagar, não vou apagar só a memória boa, vou apagar a memória ruim. Então, não é interessante. E o que é que eu posso fazer se for sua memória ruim? Ressignificar. E como é que eu faço isso? Ah, com técnica.
Não dá para fazer, não dá para te ensinar aqui, ó, de uma hora para outra, né? Então, a nossa mente, ela aprende primeiro o geral para ir para o específico. Então, primeiro eu tenho que entender o que é a ansiedade, depois ir para o específico. Lá no programa terapêutico, eu já inicio o primeiro módulo com alguns exercícios, mas antes eu ensino um pouco para depois passar para os exercícios. É por isso que dá certo, tá? Então, não dá para confiar só na nossa memória, em tudo que você vai fazer. Então, se você tem uma vida muito conturbada, tem que fazer muita coisa, o que é que você tem que fazer? A agendinha, minha gente, escrita. Ah, Natália, eu gosto do celular. E pois tu vai esquecer. E se o celular esquecer de te avisar? E se o celular não tocar? Que acontece muito, às vezes ele descarrega, né? Então, o que é que tu tem que fazer? Escrever, porque uma vez você escreve, além de você estar escrevendo a punho, né? Você está manuseando aquilo, você está vendo. E aí vai fixar melhor. Não confie na memória do celular e nem na sua para certas coisas, tá? Por quê? A maneira que você for organizando a sua vida, você aprender exercício de respiração, aprender como ativar o corpo, como eu acabei de falar sobre o exercício físico, aprender a fazer exercício de visualização, aprender a meditar, a relaxar. Você vai conseguir também ensinar isso ao seu cérebro. Quando você aprende, é porque você está ensinando ao seu cérebro a não ser ansioso. Olha que legal, né? E aí, Natália, como é que eu faço? Qual é o passo a passo para que eu comece imediatamente a ensinar o meu cérebro a não ser ansioso? Compra uma agenda para tu, tá? Compra uma agenda. Ou então faz a tua agenda. Eu, além da agenda, eu gosto desses bloquinhos. Porque aí eu coloco durex e vou pregando nas paredes. Aquilo que é mais importante, tá? Organiza, anota a punho, se força a seguir. Porque se tu não seguir, ninguém vai seguir por tu. O cérebro da gente aprende por repetição. Então, fica repetindo para você que você é ansiosa. Você nunca vai deixar de ser ansioso. E no online tem isso, né? O pai da gente chega batendo na porta, mas deixa ele ali, eu vou já falar com ele. Então, segue o passo a passo. Anota o que tu tem de fazer. Faz de um por um, seguindo a ordem do mais importante. Aprende técnicas de respiração, de mentalização, a ativar o teu corpo. Aí sim, você vai ver que seu cérebro vai ser reprogramado para não ser mais ansioso. Agradeço a participação de todos. Um bom resto de dia. Um cheiro no coração de vocês. E eu vou entrar novamente em live. Eu vou avisar lá no Instagram, tá bom? Então me sigam para saber quando é a próxima live ainda essa semana, tá? Beijo, muito obrigada a vocês. TikTok, me sigam no Instagram, porque no Instagram tem como eu avisar das lives aqui, eu não tenho ainda, tá bom? Gente do Instagram, muito obrigada pela presença de vocês. Minhas alunas lindas, muito obrigada por terem vindo também. E até mais. Tchau, tchau, minha gente.